Boa noite, nós somos da equipe Mente Viva, estamos na nossa live mensal. Sempre nós temos lives mensalmente, né, todo mês. E hoje, o tema de hoje, escolhido no final do mês de novembro, estamos no dia 28 de novembro de 2025. A nossa live, encerrando o mês de novembro, é sobre Novembro Azul. Né, a gente vai estar falando sobre a questão da saúde masculina e do ponto de vista das implicações psicossociais, culturais, e também vamos estar falando também um pouco sobre estatística, prevenção, tratamentos, e para estarmos juntos, talvez mais alguém possa entrar depois, mas hoje eu sou o Danielson, membro da equipe Mente Viva, psicólogo com formação em psicologia há mais de 20 anos, psicólogo clínico, e junto comigo está o meu colega psicólogo Jusemar Nunes Santos Corrêa, que é o idealizador da equipe Mente Viva. Então, antes da gente começar a entrar no nosso assunto, eu vou pedir que o Jusemar se apresente um pouco e rapidamente coloque sobre o que é a equipe Mente Viva, né? E até eu vou colocar depois aqui embaixo os contatos, as redes sociais da equipe Mente Viva, para que você possa estar seguindo. Psicólogo Jusemar, fala um pouco sobre o seu trabalho e sobre a equipe Mente Viva. Alô, alô, muito boa noite, está me ouvindo bem, colega? Beleza, então somos, como disse o colega Danielson, da equipe Mente Viva. Eu, por graça e misericórdia de Deus, idealizei esse sonho de criar esta equipe, né? E a intenção primordial de criar esta equipe, né, é sempre com o intuito de unir e aproximar os profissionais da saúde, de um modo muito especial, os profissionais da psicologia, para que juntos a gente possa trabalhar coletivamente, vencendo o que a gente pode chamar de egoísmo profissional, né, e pensando coletivamente na saúde dos nossos pacientes, né, da nossa sociedade que está bastante adoecida. Então, a equipe Mente Viva é um grupo de profissionais da psicologia, já hoje multiprofissional, que inclui também médico pediatra, inclui também psiquiatras, nutricionistas, na área social também está chegando profissionais conosco também, né? Temos o Silas, por exemplo, né? Está chegando aí. Então, uma grande equipe multiprofissional que busca pensar coletivamente na saúde da sociedade, certo? Eu sou o psicólogo Josemar Nunes, atendo em teleconsulta pelo Brasil afora, né? Eu sou formado em psicologia e outras tantas formações, eu não vou citar aqui porque tem uma lista grande, né? Mas a minha abordagem na psicologia é abordagem humanista e fenomenológica. E hoje, então, junto com o Danielson, vamos falar com esse tema tão importante aí da prevenção com a relação do Novembro Azul. Beleza, Danielson? Ok. Quero agradecer a presença da gestora ambiental, Keila Aparecida Melo. Bem-vindo ao nosso grupo. Peraí, o que foi que eu fiz aqui? Se eu fiz alguma coisa errada? Só um pouquinho. Não, tá tudo certo. Que susto. Né? E você também pode, a partir de agora já está liberado, já pode fazer perguntas sobre a questão da saúde masculina, né? Falando questão de especificamente do câncer de próstata, mas que a gente possa também abranger outras situações. A gente vai estar falando sobre isso, né? Eu vi que também o psicólogo Jusemar, ele trouxe, ele fez alguma pesquisa de alguns dados que ele vai estar compartilhando conosco, mas eu quero sim citar assim, que na nossa cultura tem algumas áreas que a gente chama de tabu. Esse termo tabu, emprestado da antropologia por Freud, né, trazendo para a saúde mental. Tabu são conceitos sociais que são vergonhosos e por isso se evita falar. E o
relacionamento e o relacionamento do homem, do masculino, com a sua saúde íntima, com a questão gonodária, da questão genital, é muito complicada do ponto de vista de tabu social. Claro que tem melhorado muito e o surgimento da campanha Novembro Azul ajudou muito nisso e tem contribuído ainda. Mas ainda existem muitas pessoas que preferem colocar o seu próprio preconceito em relação ao seu corpo acima da saúde física e se colocam em risco. Então, existem implicações psicológicas. Então, a gente vai estar falando, tanto eu, Danielson, quanto o Gilcemar somos psicólogos, a gente vai estar falando disso, mas, claro, falando também sobre os aspectos exatos, né, da saúde do homem. Eu quero pedir para o Gilcemar, de repente, apresentar alguma coisa assim, dos dados que tu levantaste a respeito da situação, para a gente começar a nossa conversa. Ah, sim, claro. Muito importante, colega Daniel, a gente já apresentar alguns dados, né? Falando até, inclusive, dando uma sequência na tua fala, né? Então, a ideia de tabu ou de vencer preconceitos, né? Está sempre ligada a uma questão moral também, uma questão de interpretação moral de regras e de normas, né? Mas vamos lá, então. Em relação a números que nós queremos trazer para vocês aqui, para começar essa live, né? É importante destacar que no Brasil, por exemplo, vou falar no geral primeiro, né? Apesar dos avanços que nós temos hoje na sociedade, na medicina, né? O câncer de próstata, que é o nosso foco hoje aqui, falando do Novembro Azul, né? É uma doença que preocupa mundialmente. Segundo os dados mais recentes, a nível mundial, né, 1,47 milhão de novos casos de câncer de próstata vem surgindo a cada ano a partir de 2022. A cada ano. Tá? O que coloca o câncer de próstata entre os mais comuns numa escala global. Tá? Então, uma escala global. E no Brasil, gente, os números são também muito expressivos. Tá? Pela pesquisa que eu fiz para trazer para vocês, né, no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, tá? Ele ensina, por exemplo, que o triênio 2023-2025 surjam cada dia mais, né, cerca de 71.730 novos casos de câncer de próstata, que corresponde, por exemplo, a um risco estimado de 67 casos por 100 mil habitantes. Né? 67 mil casos também, né? Trata-se de um câncer mais incidente da população masculina, tá? Incluindo, se a gente colocar na lista dos tumores de pele, ou melanoma, que é chamado, né? E também, segundo o INCA, né? É o câncer que mais mata homens no país. É o que mais mata homens no país. Somente, né, em 2021, para vocês terem uma ideia, né, 16 mil brasileiros do sexo masculino perderam a vida em decorrência do câncer de próstata. Tá? São cerca de 44 mortes por dia. Tá? E esses dados reforçam a urgência de uma conscientização. Né? Certo, Nilson? Com certeza. Né? E não só uma conscientização, mas também algumas elaborações, porque por que acontece 44 mortes por dia? Será que esse câncer é 100% incurável? Que todo mundo que vai ter esse câncer vai morrer? Não. O que torna esses números tão altos é que as pessoas só buscam tratamento médico quando o câncer já está avançado e já alcançou outras regiões do corpo. E já muito pouco tem a fazer, então acaba morrendo. Se as pessoas tomassem o cuidado de abrir mão desses seus altos pudores, né, e buscar um tratamento, o exame preventivo, o tratamento inicial, logo que for detectado, esse número cairia muito. Sempre, claro, é uma doença séria, não vai
Não vai ser 100% das pessoas que vão conseguir sobreviver. Mas, assim, eu tenho na minha família meu irmão, o mais velho, tenho meu pai, então logo eu sou um grupo de risco, né? Mas ambos não morreram, estão bem, né? O meu pai está com 91 anos e está já há 6 anos, já, se não me engano, que ele está remido. Meu irmão mais velho está, sei lá, há 3, 4 anos que já está remido, sem sinal de retorno do câncer. Então, é possível, sim, tratar, mas para isso tem que se vencer o preconceito. Então, a partir dos 40 anos de idade, né, 45 anos de idade, 40 anos de idade, é muito importante, não precisa ser no mês de novembro, mas é muito importante, eu gosto de pensar no mês do aniversário, né? Mês do aniversário tem tanta coisa para resolver, mas então o meu mês de aniversário também fazer os exames. Né? A gente vai conversar mais sobre isso, mas esse número de 44 brasileiros morrendo de câncer por dia, hoje nós estamos terminando a sexta-feira, hoje 44 pessoas, homens, padeceram desse mal, que poderia talvez ser, não ter esse número, poderia ser menos, se muitos desses pudessem ter tido acesso ao tratamento antes. Mas para isso precisa vencer Exatamente. os preconceitos, vencer os costumes, vencer a vergonha e buscar o tratamento. Estou aqui, na verdade, né? Estou aqui compartilhando. Da bola pro outro, né? Pode falar. Não, estou aqui compartilhando, né, e você também pode fazer isso, pode compartilhar. Mande também aqui nos comentários, mande a sua pergunta, porque a live é isso, é uma conversa. Nós dois da equipe Mente Viva aqui, mas pode mandar conversas, perguntas, experiências, informações suplementares. Vão colocando aqui nos comentários que a gente faz questão de compartilhar. É importante salientar, né, que entre os principais fatores do câncer de próstata, né, 75% dos diagnósticos acontecem em homens de idade de 65 anos em diante. Tá? Então, a idade é um dos fatores. Tá? Então, se você tem 65 anos ou mais, você é uma pessoa muito propensa a ter também, né? Então, no entanto, pesam alguns outros sinais. Por exemplo, a estatística dos que tiveram câncer, né, de próstata mostrou que a história familiar da doença, a hereditariedade também pode influenciar, a hereditariedade. A ascendência da origem da pessoa. Segundo as pesquisas, o homem negro e a que tem ascendência africana no passado também tem uma maior tendência. Tá? Entre outras coisas que podem provocar e gerar o câncer de próstata, a obesidade, a má alimentação, quando é rica em gorduras, por exemplo, né? Tá? Mas a boa notícia, né, é que se há um processo de prevenção, a pessoa se cuida, faz os exames corretamente, né, detectado precocemente, o câncer de próstata tem altas taxas, os tratamentos são muito eficazes, né, para fazer, então, esse diagnóstico e também a redução, a reversão do processo cancerígeno. Certo? Então, a importância de fazer um exame prévio, uma prevenção, com antecedência, antes de ter. Né? Certo, até uma coisa que me ocorreu, estatisticamente, o diagnóstico é dado em torno dos 65 anos. Não quer dizer que a pessoa está com 64 anos, está tudo tranquilo, e fez 65 anos, apareceu o câncer. Não é isso. É que, geralmente, já está instalando, já tem os primeiros sinais e talvez a pessoa não detectou. E daí, quando chega nos 65 anos, já tem sintoma. Porque, como todo câncer, né, o câncer de próstata também, ele, na primeira fase, ele é o que a gente chama de doença silenciosa. O que quer dizer? Ele não tem sintomas no início. Daí, os primeiros sintomas vão aparecer
até uma questão, ou um problema urinário, ou mesmo questão de próstata mesmo, mas uma prostatite, né? Uma inflamação na próstata, uma inflamação benigna. E às vezes o homem não presta muito atenção nisso. Eu tenho um assunto polêmico para daqui a pouco mais, mas vou deixar esquentar um pouco mais o tema. Mas assim, e daí existe um período em que os sintomas não são percebidos. E daí, quando o sintoma começa, já está bem avançado o quadro. Então a gente não deve esperar ir atrás quando o sintoma aparece. A gente deve pesquisar antes. Né? O que eu tenho visto, assim, o pessoal, nós homens, a gente tem preconceitos, a gente inventou coisas na nossa cabeça, né, a respeito do nosso corpo. A gente inventou que fica com inseguranças culturais no sentido da, da masculinidade, né, e daí fica com receio de fazer o exame de toque retal, que é um dos exames que se faz. Primeiro que é uma bobagem, né? Não é um exame médico que vai definir o teu caráter, não é o exame médico que vai definir a tua personalidade. O exame médico é só um exame, da mesma maneira que tu tá com problema de ouvido, o médico vai examinar teu ouvido. Tu tá com problema no dente, o dentista vai abrir tua boca e vai mexer na tua boca. Isso não muda quem tu é. Da mesma maneira, a forma menos invasiva de se chegar até a próstata é através do reto, né? Passa pela abertura anal e se chega no reto, na parede interna, que fica encostado na região da próstata, né? A próstata, ela é uma glândula que não produz o espermatozoide, que é a célula reprodutiva do homem, mas produz o esperma, que é onde o espermatozoide deita. Então, nada, né? Então, a próstata é uma das principais glândulas que produz o líquido seminal, semiótico. né? O líquido, como é que do líquido semiótico, o seminal, ou líquido espermático, né? São termos. Então, é uma glândula masculina que está ali para essa função, e ela pode ter questões e vir a desenvolver não só câncer de próstata, mas pode ter também uma prostatite, né? E a gente tem que lembrar que nós homens não conhecemos muitas vezes nosso corpo. A próstata é totalmente separada, por exemplo, da questão urinária. O que tem em comum entre os órgãos urinários masculinos e a próstata simplesmente é que ambos se ligam na uretra, que é a parte final, né, o tubinho final que conduz os líquidos para fora do corpo através do pênis. Então, é a única coisa, mas são estruturas totalmente diferentes. Não adianta a pessoa estar com prostatite e tomar medicamento para bexiga, não vai resolver nada. Da mesma maneira, não adianta a pessoa estar com problema na bexiga e tomar e querer fazer cirurgia de próstata, também não vai adiantar, né? Então, cada caso é um caso. Mas eu queria falar assim que o exame de toque retal, a maioria dos médicos, eles têm preferido fazer primeiro o exame de sangue, né, de contagem do risco de câncer, né, que vai do indicativo tumoral, e de acordo, se o indicativo tumoral tiver em 2,5 ou próximo de 3, o indicativo tumoral, só então se vai fazer o exame de toque para confirmar. E se o exame de toque realmente der positivo, ou seja, está inchada ali a região, daí vai se fazer depois questão de outros exames mais específicos, como tomografia ou outros exames de imagem, né? Então, assim, busque ajuda,
faça os exames. Não tenha medo, não é um exame médico que vai definir o teu caráter, a tua personalidade e os teus valores, certo? Queria falar um pouquinho, Daniel, agora sobre o Novembro Azul, né, que é a campanha, né, que nós temos aí do Ministério da Saúde, né, sobre a prevenção ao câncer de próstata, né? Então, até para o conhecimento das pessoas. Agradecer a psicóloga Tati Batista, que está aqui acompanhando, ela fez umas perguntas, eu já repasso as perguntas. Então, pode falar, Novembro Azul, né, esse programa de prevenção. Essa campanha de Novembro Azul, campanha de prevenção, né? Então é importante, até para conhecer um pouquinho, né, a origem dessa campanha, desse movimento, né? Segundo o estudo que eu fiz aqui, ele começou na Austrália em 2003, né, esse movimento, né? E lá na Austrália, que é a língua inglesa lá, né, eles tinham um nome chamado Movember, em português. Movember, que significa a junção da palavra bigode com novembro, né, que era o mês do bigode, né? Uhum. É para simbolizar que era o mês dedicado aos homens, né? Uhum. Tá, então, aí eles passaram para português com o Novembro Azul, né? Então, mas por que azul, no caso, então? A ideia do azul, ele está ligado a uma questão muito cultural também, né? Mas dentro da campanha da saúde, o azul, ele é associado ao símbolo de acolhimento, símbolo de empatia, né? E ele busca, nesse sentido, criar um ambiente seguro para os homens falarem suas preocupações de saúde, né? Então, a ideia do azul dentro da campanha é associada a essa questão. O homem ser bem acolhido no ambiente masculino, digamos assim. Um ambiente voltado para a sua saúde masculina. Então, essa empatia é ligada com essa questão da cor azul, tá? Mas, então, assim, a importância da campanha, né, é para incentivar, de fato, os homens em geral, né, que façam exames preventivos, que coloquem a sua saúde em primeiro lugar. E assim vai buscando desmistificar esses tabus que a gente falou no começo lá, né? Os tabus morais, preconceitos, conceitos que dizem que o homem pode ou não pode isso ou aquilo, que a masculinidade modifica se eu faço isso ou se eu faço aquele outro, né? Então são alguns tabus morais que vão, graças a Deus, com o tempo que a gente vem passando, vão se modificando, né? Mas ainda precisam ser muito combatidos, né? Certo? Então o objetivo principal da campanha é desmistificar tabus e preconceitos associados ao cuidado da saúde masculina. Tá? E nesse sentido, né, é que a campanha busca um escopo de ampliar cada vez mais esse trabalho de prevenção a nível nacional, para que os homens aprendam a buscar hábitos de vida saudáveis, como, por exemplo, alimentação, exercício físico, e a testagem sequencial, a testagem contínua e frequente para algumas doenças. Por exemplo, além do câncer de próstata, outras doenças que afetam o sexo masculino, né? Com muita ênfase também. A sífilis, hepatite, HIV, né? Então, tudo são doenças que muitas vezes os homens têm preconceitos de investigar, preconceitos de fazer exames, né? Então, a campanha do Novembro Azul, ela visa justamente esse movimento de conscientização da categoria masculina da importância da prevenção da sua saúde, dentro da sua saúde, né? Certo, Danielson? O colega Jusemar está conosco, a colega Tati Batista, né? Conhecida como Tati Psico, né? E ela é colega psicóloga da equipe Mente Viva, e ela está aqui com algumas perguntas. Ela perguntou se nós já fizemos esse exame e se tivemos receio. Depois ela chega alguns comentários também. E se tivemos receio. Primeiro, se eu falar da minha parte, sim, foi daí que eu tirei as informações, porque eu sempre tive a impressão, antes de fazer os exames, eu sempre fiquei assim com receio de como é que seria. Era uma luta da minha cabeça, sabendo que era algo necessário, mas com
a minha reação cultural de preconceito. Foi assim, só que assim, gerando uma ansiedade. Mas assim, então sim, eu já fiz. Esse ano eu não fiz. Esse ano eu não fiz, eu vou fazer ainda agora, ainda final, não vou terminar o ano sem fazer, né? Mas assim, primeiro, o que eu, analisando essa pergunta agora, eu senti receio? Sim. Vou te dizer, e talvez se algum homem estiver participando e teve essa experiência também, o receio foi antes de fazer o exame, sabe? E provavelmente quando eu for fazer de novo, vai ter o receio igual. Mas o exame é muito rápido, então não existe assim. Uh, tu ir para o exame é um pouco constrangedor. Tu se preparar para o exame é um pouco constrangedor. Mas depois que tu já está lá no exame, o exame é rápido. Simplesmente o médico faz o exame, né? E daí já manda a gente se vestir, ele nem olha pra gente, tira a luva, já, né? E já vai para outra situação e pronto, e vai conversar com a gente. Não tem, não tem assim nenhuma, não é algo demorado, constrangedor. É mais uma questão emocional mesmo, de a gente se sentir ansioso, se sentir com vergonha, né? E eu passei por isso. Eu passei por isso. E eu tenho certeza que se eu toda vez que eu vou fazer, vai ter esse constrangimento. Mas depois, olhando pela minha experiência, eu digo, é muito rápido o exame. Não dá tempo de a gente ser traumatizado. Não dá tempo de a gente se sentir abusado nem nada. É só aquela ansiedade antes do exame que é desconfortável. Mas o exame em si é bem rápido. Tá? Então, assim, essa coisa, assim, o exame de toque retal, né? E o exame de sangue é a coisa mais simples que tem, né? A gente fica preocupado com o resultado, o que vai dar, e vai lá, e de repente está lá 2, não sei o que, de gente, está chegando no 3, e o médico vai dizer, não, isso aqui 2 é 2, 3 é 3, 4 é 4, isso aqui está tudo bem, né? Mas a gente abre aquele exame e fica pensando, ai, o que será que esse 2 significa, o que será que esse 1 significa, né? Ah, mas como é que pode, se o meu colega lá deu 0,6 e aqui está dando 1,5, então eu estou com câncer, então eu vou morrer amanhã. A gente tem essas noia, mas depois o médico vai explicar, não, isso aqui é normal, o resultado tem a ver com a tua idade, o resultado, né? Então, tudo isso é resolvido. A ansiedade maior é do antes, é de tu ir fazer o exame, mas fazendo o exame resolve tudo, né? E a Tati comenta assim, ninguém deixa de ser homem por fazer exame, com toda certeza. Não mexe na masculinidade, não mexe do... E aí, né, Danielson, te cortando, faço a pergunta completando a da Tati que está nos ouvindo, né? Qual é que é o papel da psicologia quando pensa no Novembro Azul e nessa campanha? O que você acha? Qual é o papel da psicologia? Pois é, eu creio que o papel é justamente tratar esse lado. Porque assim, a medicina, ele vai tratar a parte pragmática, a parte prática da coisa. Tu tem que fazer o exame e pronto. Né? E racionalmente é isso, a gente tem que fazer o exame. Como é que a gente vai saber o que a gente tem ou o que a gente não tem se a gente não se submeter ao exame? Então é óbvio que a gente tem que fazer o exame. Só que a nossa cultura, a nossa criação, os costumes da nossa família, os costumes da sociedade colocam muitas barreiras emocionais que na psicanálise a gente chama de tabu e que já é usado o termo tabu em geral. Tabu são esses medos infundados, esse medo fruto do preconceito que faz com que tu não assuma coisas que, né, assuma atitudes que tu deveria assumir. Tipo, tem que fazer um exame, pega e faz e pronto, chega de frescura, né? Né? Faz o exame, né? E então a parte da psicologia seria fazer essa leitura psicossocial do fenômeno para ajudar a pessoa a lidar com o trauma. Outra coisa também, às vezes, né, e a gente pode falar disso num outro momento, às vezes pode estar ligado muito com a experiência da pessoa, né? Tipo, se a pessoa sofreu algum tipo de lesão no passado ou sofreu alguma forma de abuso, de violência, e aquilo, o exame, principalmente de toque retal, pode ser um gatilho. Mas isso não é motivo para não fazer exame. É só motivo para buscar tratamento psicológico
para tratar essas questões. Muito bem, A Tati colega Batista está Danielson. dizendo assim que exame pode salvar a sua vida, com toda certeza, com toda certeza. É aquilo que a gente falou, essas 44 pessoas que falecem por câncer de próstata por dia, poderia ser um número muito menor se a pessoa tivesse feito o exame antes, né? Então, quanto antes, não esperar ter prostatite para ir fazer exame, não esperar ter 65 anos para fazer exame. Começa o quanto antes, né? É um exame que tem a duração de 1 ano, né? Até assim, é melhor fazer a cada 2 anos do que não fazer, né? Mas assim, quanto mais tarde tu tiver, quanto mais com mais idade tu tiver, melhor é manter o exame como anual, tá? E as pessoas que têm esse costume, caso do meu irmão mais velho, caso do meu pai, né, que não tiveram preconceito, tiveram acompanhamento, eles tiveram o câncer, mas por terem diagnosticado logo no início, eles conseguiram ser remidos, e é assim que acontece, né? Tem tratamento, não é se a gente descobre que está com o tumor, a gente tem tratamento, não é para a gente se desesperar. Quanto antes a gente souber, melhor. Então, existe tratamento, existe forma de remir totalmente o câncer, principalmente nos momentos iniciais, por isso é importante. E mesmo nos momentos mais tardios, existem tratamentos também. Então, importante é fazer o exame. Então, tá. Então, resumindo o que você falou, o papel da psicologia é a desmistificação desse autocuidado. A gente entender que o homem também tem que se cuidar. Né? Não é uma questão feminina quando a gente busca exames, a gente busca uma questão de prevenção, né? Então, desmistificar o autocuidado, trabalhar essa conscientização, trabalhar para quebrar o tabu do machismo, as crenças machistas de que o homem não deve, que o homem não pode, né? Ou que vai deixar de ser homem por buscar uma prevenção em saúde, né? E conscientizar que essa prevenção tem que ser um engajamento preventivo constante. Né? Como eu dizia antes para você, não é somente em relação ao câncer de próstata, mas em relação a todas as doenças que podem afetar, de modo especial, a saúde masculina também, né? Então, a gente ter a coragem de dizer, eu vou me cuidar, eu preciso me cuidar, porque eu amo a vida, eu amo a minha família, eu amo as pessoas que me amam, eu amo a sociedade, né? Então, a gente tem que se cuidar porque vale a pena se prevenir e evitar aquela dor maior de um tratamento até mesmo por quimioterapia, que é dolorido, né? Medicação, ter que fazer operação, ou o câncer se espalhar pelo corpo de uma forma que fica complicado mais para a saúde da gente, né? Então, prevenir é sempre o melhor remédio. E é preciso se conscientizar desta necessidade. Daniel, você podia contar um caso para nós? Não, eu tava parando para pensar na questão, né, de algo. Isso é bem polêmico, mas eu quero trazer para vocês. Foi inspirado numa cena de um seriado, não sei se vocês já ouviram aquele seriado, acho que já encerrou, ele não tem mais episódios novos, que é O Bom Doutor, né, The Good Doctor, né, a história de um autista que é autista nível 1, que é residente num hospital, né, num hospital, e daí tem uma cena que esse médico autista, ele está atendendo uma pessoa, e daí é uma menina, né, e ele diz assim, não, mas na verdade você tem esse nome feminino, mas tu não é uma menina, tu é um menino, tu é fulano de tal, tá aqui teu registro. E daí ele é muito repreendido, né? Ele é muito repreendido por estar chamando uma mulher trans de menino, né? Ele não... foi interessante a ideia, assim, porque o autista tem mesmo uma literalidade, então ele diz, não, mas espera aí, mas é menino. E daí estavam tentando descobrir o que era a doença que a menina tinha. Não lembro o nome da personagem, né, da mulher trans.
Não sei, né? E daí chegou lá um tempo daí que o doutor autista ele vai dizer assim, fulana tem câncer de próstata. A Maria tem câncer de próstata. Então, assim, eu quero trazer uma realidade, assim, da mesma maneira, né, da questão do cis e do trans, e algo para a gente pensar na nossa cultura. Né? Não estou aqui para falar de questões morais ou doutrinárias a respeito da transexualidade, mas lembrando que a identidade transexual é uma identidade cultural construída, que a pessoa se sente bem e constrói essa identidade, mas ela não deixa de ter toda célula do corpo humano, ela tem identidade sexual biológica, né? Não estou falando da identidade psicológica que a pessoa pode vir a construir. E como se sente bem, como se sente aceita. Mas cada célula, a sexualidade não está restrita nos órgãos sexuais externos, né? Da mesma maneira, um homem trans tranquilamente pode sofrer de câncer no colo do útero. E da mesma maneira, uma mulher trans pode sofrer de câncer de próstata. O que eu quero dizer com isso? Que esse assunto do cuidado com o corpo, de autocuidado, como bem disse o Josemar, como disse também a Tati ali, né? O autocuidado é um ato de responsabilidade permanente, que vai além da identidade social construída, certo? Então, assim, não importa se eu sou hétero ou se eu sou homossexual, não importa se eu sou cis ou se eu sou trans, eu preciso cuidar do meu corpo, e o meu corpo nasceu com aquelas características sexuais. Cada célula do meu corpo, cada pedaço do meu cabelo, qualquer célula do corpo tem ali os genes sexuais colocados. Então eu preciso ter essa responsabilidade. Então, não importa se eu sou machão, né, machista, machão, tal, isso, aquilo, não importa, preciso cuidar disso. Não importa se eu sou trans, se eu sou cis, não importa se eu sou feminista, se eu sou machista, não importa se eu sou da religião XY, a consequência o corpo existe e eu preciso aceitar o meu corpo como é. Não estou falando da identidade social que a pessoa desenvolve. Não, não é disso. Estou falando que eu preciso entender o meu corpo, eu preciso conhecer o meu corpo, saber os limites do meu corpo, não importa qual a identidade social que eu apresente. Porque se eu não fizer isso, eu estou correndo o risco de me colocar em risco de vida, em risco de saúde. Então, assim, mulher trans precisa fazer o exame para câncer de próstata uma vez por ano. Homem trans precisa fazer exame do colo de útero. E assim por diante. Né? A gente precisa cuidar do nosso corpo. Tu que é machista, precisa cuidar disso. Né? Também. Tu que é feminista, precisa cuidar disso. Porque isso está além da ideologia. Isso está além dos costumes. Isso está além da moralidade local que tu vive. Isso é questão de vida ou morte. Isso tem problema com isso? Procure orientação emocional com um psicólogo, com uma psicóloga perto de ti. Bola está contigo, Josemar. Exatamente, meu querido amigo. Então, já indo para o nosso final, né, colega? Porque a gente já passou a nossa mensagem, né? Sim. Mas só para dizer uma última palavra, talvez, né? O Novembro Azul, então, é uma campanha, um chamado à responsabilidade, à conscientização e responsabilidade, porque você é responsável por sua vida e por sua saúde. Não dá para depois que ficar doente a gente querer culpar os outros, culpar a família, culpar a sociedade. Culpar Deus. É você que tem que se cuidar. Então, a campanha Novembro Azul é um chamado à responsabilidade, né, Danielson? Com certeza. Então, o que nós, psicólogos, auxiliamos nesse sentido,
nesse sentido, né, é acolher a sua dúvida, acolher as possibilidades que você possa ter para se questionar em relação a isso, né, e compreender o quanto que tem que vencer, muitas vezes, essa cultura machista que está por trás da não procura da ajuda, né, mas nós estamos aqui disponíveis a ajudar todos aqueles que tiverem dúvidas nesse processo, né. O importante é responsabilidade pela vida, né, e cuidado necessário, prevenindo-se contra doenças graves como a doença do câncer, né? Certo, Danielson? Por mim, estamos indo para o finalzinho. Então, sim, eu acho que sim. Né? Lembrando para todos que estiverem assistindo agora e também para aqueles que vão assistir pelo YouTube mais tarde, pelo Instagram, em cortes, a equipe Mente Viva sempre traz todo mês uma live com assuntos relevantes para para a qualidade de vida, para a saúde emocional e para a saúde em geral. Então, procura seguir no Instagram Equipe Mente Viva 2024, procura seguir no YouTube Equipe Mente Viva 2024. Aqui no Facebook também tem a página Equipe Mente Viva. Procure seguir, porque tudo aquilo que a gente faz em todas as outras redes, a gente coloca lá na equipe Mente Viva aqui no Facebook. Então, tu que está no Facebook, participa, né, vai lá em Equipe Mente Viva, clica ali, né, na Equipe Mente Viva, vai ter ali a foto do Gilcemar, vai ter a foto do Danielson, vai ter a foto da Tati, vai ter outras, tu vai reconhecer o local, tem um cérebro, né, falando de Novembro Azul, né, o nosso logotipo tem fundos, tem tema azul, né, então entra lá e siga, porque sempre vai ter alguma novidade, tanto do Instagram é postado lá, tanto do YouTube é postado lá, e tu vai encontrar muita coisa, não só sobre o Novembro Azul também, mas também sobre outros assuntos. Muito bem, né? Então, para finalizar, relembrar que a nossa equipe é uma equipe multiprofissional. Temos grandes profissionais da psicologia capacitados, né, em diversas áreas, diversos assuntos e abordagens, né, desde a psicanálise até a abordagem humanista, TCC, né, à disposição de você. Faça contato, procure contato com a equipe Mente Viva, né, que com certeza será muito bem atendido. Também tem profissionais da nutrição, da psicologia social, né, temos psiquiatras, né, até mesmo uma médica pediatra dentro dessa equipe multiprofissional. Então, contamos com você e nós contamos também aqui entrou aqui mais uns com os outros, né? Aqui, ó, o Silas, tá, né, também da equipe Mente Viva, né, ele está falando da questão cultural também influencia negativamente. Né? A gente falou a questão do tabu particular, né? Então, é verdade, isso. Silas, assim, é algo importante, assim, a cultura. Então, assim, a forma com que os costumes locais, a gente falou um pouco sobre isso antes, mas é bom falar isso, sério. Costumes. O que é cultura? Cultura não tem a ver com o que tu estuda, não tem a ver com quantos livros tu leu. Cultura é o jeito de viver do lugar onde tu nasceu, da tua região. Isso é cultura. Então, cultura tem a ver com costumes, tem a ver com ideias, tem a ver com opiniões que a sociedade tem naquele ambiente. E a cultura muitas vezes interfere nisso, porque a cultura coloca aquilo que toda a gente está falando do ponto de vista psicológico, é trazido pela cultura local. Obrigado, Tati, né, parabenizando pela live. Pela cultura local. Na cultura, nos costumes, que vão dizer que o homem não pode fazer isso, que isso é coisa imoral, isso é coisa que compromete a masculinidade. Tudo isso é resultado dos costumes, das tradições, então precisa ser filtrado. A gente tem que lembrar, né? Colocar a nossa saúde, a nossa vida acima de qualquer costume, acima de qualquer vida. O Silas está concordando, né, sobre isso mesmo, costumes, né? Os costumes são bons na medida que te ajudam a viver melhor, mas se os costumes te atrapalham a tua saúde, deixa o costume de lado um pouquinho e invista na tua saúde, busca a tua saúde. É o mais importante. Nós temos
aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, outros lugares também, mas aqui no Rio Grande do Sul, muito a questão do machismo, dizendo que fazem piada, inventam um tom jocoso sobre a questão dos exames que o homem precisa fazer, né, como se fosse questionar a masculinidade do homem. Não, na verdade, sim, tu tem que ser, falando agora para o machista gaúcho, tu tem que ser muito macho para ter, né, para ter a coragem de cuidar da tua saúde e seguir a tua responsabilidade e não a opinião errada dos outros. Tu tem que ser macho para dizer, não, eu cuido da minha saúde e cuido eu. Fechar dizendo, então, com essa frase, né? Se cuidar não é uma questão de fraqueza, é questão de coragem. Né? Quem se cuida está sendo corajoso. Tá? Então, desejamos esta mensagem para você. Seja corajoso. Você que é homem, cuide-se e se previna. Certo? Essa é a mensagem da equipe Mente Viva. Quero deixar meu boa noite para todos e todas que acompanharam, que vão acompanhar. E a nossa equipe fica à sua disposição. Boa noite. Boa noite, obrigado por todos. E entre em contato conosco com qualquer dúvida, comentário, que a gente sempre responde. Até a nossa próxima live. Abraço. Tchau, tchau.